estamos aqui, direto do evento Uma Só Voz, pelo Instituto Lutando pela Vida. Nós convidamos hoje 3 mulheres incríveis, com histórias incríveis de superação, que começaram o seu negócio do nada. Talvez aí como você, que está iniciando hoje. Hoje nós convidamos a Ju, a Dani e a Eli, que representam mulheres que estão aí do outro lado assistindo e que às vezes querem empreender e não conseguem. E o tema de hoje dessa roda de conversa é a arte de empreender. Mas por que é a arte de empreender? Porque empreender é uma arte. E nós vamos perguntar a elas a visão delas diante desse tema. E eu convido agora a Juliana para falar um pouquinho. Desculpa, Juliane. Não sei se eu já achei Juliana, gente. Você corta aí, se vira. Chama agora a Juliane Souto para falar um pouquinho para a gente a respeito da profissão dela. Mas eu vou iniciar com uma pergunta. Ju, o que é para você a arte de empreender? Olá, muito boa tarde, meninas. A vocês também, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou Juliane Souto, eu sou fisioterapeuta em uroginecologia e proctologia. Atuo com xixi, cocô e sexo. Essa é a minha área de atuação e é o que eu amo fazer. Bom, respondendo a sua pergunta, no caso, o que é a arte de empreender? A arte de empreender, para mim, na minha visão de fisioterapeuta pélvica, é uma desconstrução para uma reconstrução. É a gente aprender a se reconstruir todos os dias. É a gente entender que nós somos os gerenciadores da nossa vida. Se você é um empresário, uma empresária, e você não sabe gerir a sua vida, a tendência é ir à falência. Então, tudo o que a gente quer em uma empresa é não fechar as portas. A gente quer manter ela aberta e muito bem aberta, né? Funcionando em todas as áreas muito bem. Então, o que significa empreendedorismo, Maeva? E menina também. É você iniciar um processo de iniciação mesmo, tá? De uma empresa, algo novo, ou de então gerar mudanças dentro de uma empresa que já é existente. E eu poderia falar muitas outras coisas aqui na empresa em si. Mas como eu sou da área da saúde, eu quero linkar isso e eu quero desafiar cada uma aqui presente, e a vocês também, tá? Desafiar a olhar vocês como empresa. Se olhe como empresa. Tá? Se você é uma empresa, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer do seu negócio. Então, se você é a sua empresa, você precisa conhecer do seu corpo, você precisa conhecer os seus limites, você precisa conhecer cada função do seu corpo. Até porque, se você não conhece o que funciona, como que você vai saber o que não funciona? Né? Então, assim, é você ter um autoconhecimento. Isso é gerir a sua vida. Sim. Né? E dentro da iniciativa, você também tem a mudança. Você pode estar apta a uma mudança. O que mudar na sua vida? Né? Assim, não é um quadradinho. A gente precisa reconhecer em tudo que nós somos mulheres, e as mulheres são multifatoriais e são multissistêmicas. Trabalhamos com hormônios, com ciclos, né? E nós absorvemos tudo o que vem do externo também. Sim. Então, assim, a mulher ser gerenciadora da sua própria vida é muita coisa.
Não ache que é pouco, é muita coisa, né? E quando você abre uma empresa e você tem essa iniciativa e você está sujeito a mudanças, você corre o risco de quê? Sofrer inovações e riscos mesmo. Sim. Né? Então, assim, você precisa estar preparada para renovar, né? Se autoconhecer e entender que você pode mudar, você pode inovar e você pode correr riscos de não acreditarem em você. Sim. Qual foi a sua maior dificuldade quando você disse assim, eu vou empreender, eu vou fazer o que tiver que fazer? Conta um pouquinho, brevemente, da sua história e da sua dificuldade, né? Que você teve que vencer uma dificuldade para hoje estar aqui, hoje, nesse palco, participando dessa rodada com o microfone na mão. Então, conta um pouquinho sobre. A minha maior dificuldade foi eu mesma. Foi eu mesma. Assim, eu desde os meus 6 anos de idade, eu tenho uma queixa, uma adicção, né? E vencer essa dificuldade na minha vida, acreditar que, independente disso, eu sou capaz de avançar, né? E isso não foi fácil. Eu coloquei limites. Eu coloquei muitos limites em mim. Eu me lembro uma época, Maeva, que eu era muito pequenininha, que eu falei assim, eu não quero mais falar. Eu não quero mais falar. Eu peguei um papel ofício e eu comecei a escrever. E isso foi um momento muito difícil para mim, porque assim, eu decidi naquele momento não falar. Aí depois eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu era a minha maior limitadora. Eu era a minha maior limitadora. Estudei, me formei, casei, continuei estudando, tive uma filha, continuei me especializando e fazendo o que eu mais gostava, que era atender na área de saúde, mulheres, na fisioterapia e numa área muito íntima, uma área que nem todo mundo tem acesso e que nem todo mundo tem a oportunidade de se abrir em si, né? Medo, vergonha, né? assim, tabu, né? E eu entendi ali que eu falei, gente, o que é uma voz? O que é uma dicção? Isso não é nada diante da necessidade que eu tenho de usar o meu servir, o meu atuar para ajudar inúmeras mulheres. Então, ali naquele ponto em diante, eu falei assim, Juliane, o que é uma fala? Uma fala não é nada. Você tem o raciocínio, você tem as pernas para poder ir, você tem as mãos, que é o meu maior instrumento de trabalho, né? E apesar de toda a dificuldade da fala em si, eu consigo levar informações. Eu consigo ser instrumento de valor na mão de muitas mulheres. E elas alcançam cura. Cura. Né? Então, apesar de toda a dificuldade, eu sou muito realizada. Eu sou extremamente realizada no que eu faço. E eu amo essa área. E eu incentivo a cada um, aqui agora, a não dar ouvidos às suas limitações. Não faça isso com você. Né? Não seja mal. Porque é uma maldade fazer isso com você mesmo. Todos nós, se pararmos, todos nós temos uma limitação. Às vezes não é uma fala, mas é uma limitação aleatória, né? Então, todos nós temos. Então, que possamos olhar para nós mesmos com olhos de amor, né? Com olhos de fé. E entender que nós somos possíveis, sim.
E eu espero que a história da Ju tenha feito você aí refletir, né? Que não importa a dificuldade que você esteja passando e nem o nome dela. A dela ela fala, mas qual será a sua? Será que a sua não é, porque ninguém me apoia, porque ninguém me ajuda? O que você está usando de bengala para não ir atrás do seu sonho? E dito isso, eu quero agora perguntar para a dona Elisângela a mesma pergunta que eu fiz para a Ju. A Eli vai se apresentar, vai falar um pouquinho quem é ela, o porquê que ela está aqui hoje, né? E eu quero fazer a mesma pergunta para você. O que é ser uma empreendedora, primeiro? E depois eu quero que você me diga por que arte de empreender? Por que esse tema foi escolhido hoje? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite. Tá? Foi num momento assim que eu realmente estava precisando, você sabe, a gente conversou sobre isso, e eu quero agradecer muito por isso. Tá? Meu nome é Elisângela, né? Elisângela Maciel. Eu trabalho já há 25 anos com vendas, consultoria de vendas em planos de saúde. E hoje eu estou aqui, vou falar um pouquinho dessa transição, né, de palestrante, mentora, mas eu quero contar um pouquinho para vocês, porque ela falou sobre um assunto que é muito interessante, sabe? Eu fiquei emocionada quando você começou a falar, porque parece muito com a minha história também de infância. E eu quero começar a falar para vocês o seguinte, que a arte de empreender é você aprender a ressignificar mesmo o passado. É você aprender a viver um instinto de sobrevivência, na verdade, né? Porque, como ela também viveu um instinto de sobrevivência, para ela poder alcançar algum resultado, ela precisou ter que investir nesse instinto, né? E ressignificar muitas coisas. E foi o que eu fiz também. E, assim, quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro de uma cena inesquecível, né, que aconteceu comigo e com o meu padrasto, que justamente eu estava numa mesa, né, para fazer uma refeição, e nesse momento eu queria falar, eu queria contar o que tinha acontecido, né, na escola, naquele dia, e nesse mesmo momento, quando eu comecei a falar, ele pediu para que eu ficasse quieta, para que eu me calasse. E daquele momento para frente, eu comecei a virar uma pessoa muito tímida, sabe? Eu tinha vergonha de dar até um oi, um bom dia para as pessoas, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Na escola, quando eu precisava apresentar um trabalho, na época a gente chamava de seminário, né? Eu não conseguia apresentar esse trabalho, eu tinha vergonha, dava dor de barriga, várias coisas aconteciam comigo e eu não sabia por quê. Eu achava assim, eu nasci assim, vou morrer assim e acabou. E hoje, quando eu falo de empreender, eu falo para as mulheres que eu me conecto, para as pessoas que eu conheço, que o empreender não é você ser, é você estar. Você hoje eu estou como uma consultora de vendas, mas amanhã eu posso estar como uma palestrante, como eu estou fazendo aqui agora. Então, nós estamos, porque empreender não é, igual assim, vocês são formadas, né? Mas amanhã vocês podem nem olhar muito para essa profissão, porque você vai ser uma palestrante e você vai falar assim, eu fiz uma faculdade, né, de psicóloga ou sua profissão é qual mesmo? Desculpa. Fisioterapeuta, e você simplesmente falar, não, eu sou palestrante agora, porque você vai ajudar pessoas também que passaram pela mesma situação que você, né? Então, empreender, a arte de empreender, para mim, eu até falo sobre isso no meu livro, é você ressignificar o passado, é você aprender a viver coisas novas. E nós, como empreendedores, né, a gente está sempre vivendo coisas novas. O mundo está se modificando a cada dia. E essa cena que aconteceu comigo me trouxe muitos desafios, né? Porque eu precisei encarar isso no momento mais difícil. No momento que meu esposo ficou desempregado, eu precisei trabalhar. E agora? Eu tinha feito técnico de enfermagem, então, depois disso, eu fiquei sem trabalhar. E eu falei, e agora? Vou trabalhar com vendas, né? Mas eu não gosto de falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, como é que eu vou fazer agora? E aí eu lembro de várias cenas, eu na rua oferecendo, né, falando sobre o plano de saúde. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, era tudo boca a boca, né, o famoso PAP, porta a porta. E eu tive que fazer esse trabalho a pé, muitas vezes, às vezes sem um centavo para comprar uma água para beber na rua, num calor. E eu fiz isso.
E foram 25 anos, né, até hoje eu trabalho, me orgulho disso. Também sou mentora, né, palestrante, ajudo mulheres a organizarem também a vida delas. E, através da venda, eu fui desenvolvendo, né, áreas da minha vida, descobrindo realmente para que eu vim nesse mundo. E, após essa infância tão engessada, tantas coisas que aconteceram, eu fui percebendo que eu poderia usar aquilo que eu tinha, né, aquelas cobranças, ao meu favor e ajudar pessoas. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a desenvolver um método para mim mesma, para organizar a minha agenda com as minhas vendas, com os meus clientes, criando autoconfiança em mim mesma e também passando confiança para os meus clientes daquilo que eu fazia. Comecei a fazer coisas diferenciadas de que muitos amigos meus, como corretores, não faziam, e até uns depois me perguntaram: o que você faz que você consegue, né, agregar isso? E aí o resultado vem, né, porque você começa a galgar, a trabalhar honestamente, se desafiar, porque foi difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui numa empresa, no Inmetro, e era para falar para 2 pessoas só, e quando chegou lá, ela me colocou numa sala como essa aqui, com um monte de gente para eu falar, e eu nunca tinha falado assim na minha vida. E aquilo ali foi mais um passo que eu dei, né? E aí eu falei, não, eu preciso melhorar. Aí fiz curso de oratória, comecei a me profissionalizar, né? Aprender mais sobre isso. E o resultado, como eu falei, ele chega, né? Em 2017, eu fui premiada como a corretora número 1 do Rio de Janeiro pela Golden Cross. Eu ganhei 3 carros pela mesma empresa. Eu já ganhei 2 cruzeiros, eu ganhei viagem, inclusive vou numa viagem agora para o Nordeste, no dia 14 de maio. Então, assim, foram muitos prêmios que eu mesma não acreditava. Quando eu fui chamada no palco de um resort para receber o prêmio pela Golden Cross, primeiro lugar de ranking, eu falei, gente, essa não sou eu. Como assim? Eu não sabia nem falar, eu não conseguia nem falar, eu gaguejava para falar. Primeira venda que eu fiz, eu nunca vou esquecer, do meu primeiro cliente. Para explicar para ele como que funcionava o plano de saúde, foi quase 2 horas, porque eu não conseguia explicar, eram muitas coisas para falar. Então, assim, um recado assim, que eu deixo, né, para as pessoas, que, principalmente, porque foi a minha vivência também, que para hoje, para você empreender, você precisa realmente ressignificar o passado. Você precisa olhar para trás. Pode ser o ontem, mas quando você ressignifica o ontem, você vai dar um passo à frente. E foi o que eu fiz. Para muitas pessoas que, quando me viam, né, recebendo o prêmio, ficavam assim, gente, porque eu não falava. A igreja também foi um lugar que me ajudou muito, né, porque o social ajuda muito. Mas eu aprendi a ressignificar, porque se eu não ressignificasse o meu passado, eu não ia estar aqui hoje falando com vocês. Muito bom, Eli. Muito obrigada. Obrigada. Por ter também se posto vulnerável aqui para a gente. Todas as duas que falaram até agora, falaram sobre as emoções. E falaram sobre gestão de emoções, falaram da importância, né, de você gerir suas emoções. A Ju, dentro da sua dificuldade, eu não vou falar mais. É muito mais fácil eu fingir que o problema não existe ou então abafar ele. A Eli, mandaram você calar a boca. Não é assim? E você falou, tá bom, eu não vou falar mais, eu não vou mais incomodar. E aí vem sempre esse tema para mim, porque eu não me apresentei, mas eu sou Maiva Santiago, sou terapeuta, palestrante, escritora, e por isso que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar desse assunto das emoções. E tudo que as duas relataram até aqui, a Dani ainda não falou, mas vocês podem observar que tudo está onde? Na infância. Quando eu era criança. E aí sempre vem isso. Por quê? Porque a chave de todos os problemas da vida adulta está na infância. E aí, quando a pessoa ouve isso, fala, nossa, que balera. Isso é conversa de terapeuta, de psicóloga, de psicanalista. Vocês são tudo maluco. Tudo vocês falam que é infância. Mas entenda, o nosso cérebro, ele não cria, ele busca referências. Então, se você teve uma infância na qual você ouviu que você é inteligente, que você é bonita, que você pode, a probabilidade de você acreditar nisso é 100%.
Porque nós somos treináveis. Nós não criamos filhos, nós treinamos filhos. Nós treinamos filhos para ser o que nós acreditamos que deve ser. Por isso que tem tantos pais que têm conflito com os filhos. Por quê? Porque eles querem que os filhos sejam uma continuação da vida deles. Não pessoas que têm personalidades próprias, que têm escolhas a fazer. Então, o que eu tenho para falar para vocês, antes de passar o microfone para a Dani, é o seguinte: treine seus filhos para ser humanos melhores. Porque nós falamos muito sobre essa geração de hoje. Essa geração... Mas quem foi que criou essa geração? Quem está criando as próximas gerações somos nós. Porque os homens são machistas. Quem criou esses homens machistas, gente? As mulheres. Então, nós temos que parar, pensar e analisar que, para que a gente tenha um futuro melhor, nós temos que criar crianças, treinar elas a serem bons adultos. Com inteligência emocional, sabendo gerir as emoções, não fingir que elas não estão ali. Porque aí nós criamos crianças que suprimem o que sentem porque não têm espaço de fala. As crianças precisam ser ouvidas porque elas são seres humanos, gente. Não diminuam as dores das crianças e muito menos dos adolescentes. Nós acabamos de ver uma tragédia que aconteceu agora em São Paulo. E assim, vamos parar de negligenciar as pessoas. As pessoas precisam da nossa ajuda, precisam ser ouvidas. E um conselho para os pais: crie os filhos de acordo com o adulto que você quer. Não adianta você criar uma menina para que ela tenha um marido que a trate bem. Se desde bebezinho você coloca ela para ouvir músicas que diz que ela é vagabunda, que ela é cachorra. E aí, quando ela cresce, ela vai procurar referência, porque o nosso cérebro gosta do familiar. Porque o familiar, para ele, é seguro. E aí, ela casa com um homem que bate nela e chama ela de quê? Vagabunda e cachorra. E aí, a pessoa fala, mas por que ela fica naquela situação? Porque para o cérebro dela, aquilo ali é familiar. Então, é confortável e seguro. Então, se você quer que sua filha se valorize, crie uma mulher que se valorize. Se você quer que um homem que respeita o outro, que respeita a mulher, crie um homem que respeite as pessoas. Nós treinamos seres humanos. Nós não só alimentamos, vestimos e damos teto. Nós criamos seres humanos. Então, Dani, voltando para o tema da roda, eu quero que você me diga, na sua visão, a respeito do empreendedorismo, né, dentro da sua experiência, e, para você, o que é a arte de empreender? Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Júnior, sou consultora de imagem pessoal. E o empreendedorismo, para mim, veio quando eu quarentei. Sempre fui CLT a vida inteira. Desde a minha infância, a minha história de vida também não foi fácil, foi muito difícil. Porém, eu tinha uma professora, quando eu ainda era do ensino fundamental 1, que me chamava de biquinho de lacre, porque eu só ia de batom vermelho para a escola, ainda colocava um espelho com o meu estojo de maquiagem. Na época, a gente usava plástico na mesa, e eu organizava a minha mesa com aquele estojo, eu escrevia e me olhava. Então, a minha história sempre apontou, né, para o lado feminino, para o lado da autoestima. Porém, a vida me levou para outro lado. Eu precisava... Empreender na moda não é fácil. Hoje está sendo mais reconhecido, graças a Deus, né? Mas é algo que as pessoas criticam. Você só tem valor se você é um advogado, se você é um dentista, se você for um designer de moda, um consultor de imagem. Isso é futilidade. Mas quando eu fiz 40 anos, eu parei para pensar na minha vida. Como eu tive muita dificuldade, paterna e materna, os dois, saí de casa muito cedo e fui mãe muito cedo, mas eu fui mãe com maestria. Eu dediquei a minha vida aos meus 2 filhos, que hoje já são rapazes maravilhosos, cidadãos, respeitadores, bem comprometidos. E, mesmo trabalhando durante o dia, os meus horários vagos eram com eles, com a minha família.
Mas quando eu fiz 40 anos, o mais velho já até estava na faculdade, eu falei, gente, e agora? Parece que ali caiu uma ficha. E eu falei, e eu? O que eu fiz? Poxa, eu não fiz nada. Pensamento, mero pensamento. Eu fiz muita coisa, porque criar e formar 2 rapazes do jeito que os meus meninos são, realmente eu mereço um troféu. E hoje eu tenho muito orgulho disso, mas eu, né, na minha ignorância, enfim, queria também fazer algo por mim e abri um brechó. Eu sempre gostei muito de me vestir bem e as mulheres sempre me elogiavam, outras me criticavam, que às vezes os problemas estão conosco mesmo. E abri um brechó, o brechó bombou, assim, eu vendi muita roupa, muito rápido, e aí eu decidi fazer um curso de personal stylist. Fui para São Paulo, viajei sozinha pela primeira vez, que até então só viajava com a mãe, depois viajei com o marido, viajava só com o marido. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem sozinha, de ficar em um hotel sozinha, passei 4 dias de imersão num curso, voltei de São Paulo com gostinho de quero mais, fiz um outro curso em 2019, e decidi realmente me dedicar, né, a essa atuação, vendo que realmente a imagem ela é muito importante no empreendedorismo, porque antes de você vender qualquer produto, você é o produto. E você corre 2 riscos, ou de passar uma boa impressão ou uma má impressão. Você pode ser um profissional ímpar, maravilhoso, mas se você tiver uma imagem, eu não vou nem dizer uma má imagem, só uma imagem com ruído, você ali já tem uma dificuldade e você tem que ralar muito mais para conseguir chegar onde aquela pessoa que já está impecável chegou. A pessoa que já está impecável, ela pegou um atalho, porque ela já chegou trazendo boas sensações para quem está olhando para ela. Então, quando nós chegamos no local, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, quem fala é a nossa imagem. Quando a gente dá de cara com alguém, é feita uma leitura visual de nós. Isso não é julgar, isso é inerente do ser humano. Quando nós chegamos em algum lugar, a gente olha, nossa, que mulher elegante, que mulher bonita, diferente. Mas ali tem toda uma composição de cores, de estilo, de modelagem, de caimento. É tudo sobre cada mulher, sobre cada essência. Não é receita de bolo. O que é feito para a Daniela não é o que é feito para a Juliane, e assim, cada mulher ela tem seu biotipo, ela tem a sua paisagem natural, que é a sua paleta de cores. Estava até começando com a Juliana agora. Então, é feito todo um trabalho, e esse trabalho é o externo que tem um grande impacto no interno. Porque quando a mulher se arruma, que ela se olha no espelho e que ela gosta do que ela está vendo, o que ela manda? Uma mensagem positiva para o seu cérebro. Ela começa a liberar dopamina e ela tem um dia muito mais produtivo. E nós, mulheres, fomos feitas para isso. Nós somos o quê? A imagem e semelhança do nosso Criador. E a mulher que não está bem com a imagem dela, ela não está bem com ela mesma. Porque nós somos um reflexo de quem nós somos por dentro. Nós, mulheres, precisamos estar bonitas. Por mais que algumas não esteja tão alinhada com o seu feminino, com o seu propósito, a imagem importa. A gente gosta, vai colocar um look, de comprar uma brusinha, né? Imagem. Cada uma tem um desejo de imagens diferentes. Ah, Daniela, eu gostaria de parecer mais jovem, ou eu preciso parecer mais velha para trazer credibilidade. Muitas mulheres hoje em dia buscam pela credibilidade, autoridade, justamente também por conta do empreendedorismo. Porque quando você aparece ali no Instagram, né, que é uma ferramenta, é uma plataforma, né, uma grande plataforma de venda, a gente não pode aparecer de qualquer maneira. A gente precisa, primeiro, gerar desejo. Espera aí, primeiro você vai pegar a pessoa por quem? Pela sua imagem. Você pode ter um excelente conteúdo, mas se você aparecer nas redes sociais pálida, sem cabelo ajeitado, sem maquiagem, você não vai chamar atenção. Se você já se apresentar bem vestida, você já vai pegar aquela pessoa primeiro. Nossa, que mulher interessante, que mulher bonita. Quando chegam 2 mulheres a um restaurante, uma extremamente elegante, arrumada, bonita, e chega a outra totalmente desleixada. Quem você acha que o garçom vai atender melhor? Será que ele vai atender melhor a que está elegante, bonita, achando que ela vai dar uma gorjeta melhor para ele? Não.
ela está comunicando inconscientemente para ele que ela é uma mulher que se cuida. Então, ela merece ser bem cuidada. A outra ele vai até tratar legal, mas se a elegante, bonita, ela já vai chegar com a mensagem de impacto, o não verbal. Então, mulheres, cuidem de vocês. Passem uma imagem positiva. Qual é a imagem que você está comunicando? Talvez você realmente não possa estar desleixada, mas está com ruído na sua imagem. O que é ruído, Daniela? Você, às vezes, está até legalzinha, mas não está num caimento perfeito, não está ornando do seu arco-íris. Existe um arco-íris para cada ser humano, a nossa paisagem natural. A minha paisagem é outonal, é uma paisagem com cores muito do outono, onde eu estou toda trabalhada na minha paleta hoje, esse amarelo mais fechado, um marrom. Por quê? Estratégia de imagem. Eu preciso estar na minha melhor versão para atrair mulheres. E não só porque eu sou consultora de imagem. Cada mulher que empreende, ou que seja, até mesmo também dentro de uma empresa, quando ela está trabalhando dentro da empresa, ela também está comunicando, sem falar nada, com a sua roupa, o que ela é. Então, quando surgir um cargo, o que o chefe vai pensar? Quem vai vir primeiro na cabeça do chefe? Aquela que está ali todo dia de calça jeans, blusa básica e sapatilha? Ou vai vir aquela mulher que está elegante, bem vestida, bem cuidada? Claro que a mente dele foi o que a Maeva falou. Nós somos condicionados o tempo inteiro para a nossa mente. E a nossa mente, e a mente desse chefe, ele vai condicionar a lembrar daquela que tem uma imagem positiva. Então, não deixe, imagem não é futilidade. Não é. Nossa imagem comunica uma mensagem. E o que você tem comunicado para o mundo? Muito bom, gente. Vocês viram que aqui só tem mulher, só tem mulher incrível aqui, né? E que tem uma mensagem muito importante. Uma falou sobre saúde, a outra falou sobre vendas e a outra falou sobre imagem. Mas no final de tudo aqui, o que vocês estão vendo são 3 mulheres que, diante das suas dificuldades, das suas incertezas, das suas inseguranças, se permitiram. Se permitiram começar um negócio do nada. Às vezes, como a Dani, aos 40 anos se reinventou. Aos 40 anos, você ressurgiu do seu sonho que você tinha. E como eu falo no livro, num dos meus livros, Deus, ele não esquece dos nossos sonhos. Nós esquecemos, mas ele não esquece. E quando você tem um propósito, como todos nós que estamos na Terra temos um propósito, ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui na Terra só para estar. E às vezes esse vazio, essa falta de felicidade, de sentir bem, é porque você não está vivendo ele. Você ainda não descobriu o seu porquê. E que porquê é esse? Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que foi você e não foi o outro que ganhou a batalha para chegar no útero? Por quê? Eu tenho certeza que essas 3 mulheres empreendedoras, empresárias, de sucesso e bem-sucedidas que estão aqui, elas estão vivendo o porquê delas. Porque só quando nós vivemos o nosso porquê, nós conseguimos transbordar. Porque a gente só transborda quando está cheio. A palavra doação, eu não sou muito adepta a ela. Porque o ato de doar, para mim, você está doando, parece que é sacrificante doar. Mas quando você fala transbordar, é muito mais bonito e mais leve. Só que, de fato, essa garrafa aqui, ela está cheia. Está até aqui. Se eu colocar mais água, ela vai o quê? Transbordar. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é, para você ajudar uma pessoa, você tem que estar cheia. Porque eu não tenho como transbordar o que eu não tenho dentro de mim. Eu só posso transbordar o que eu tenho dentro de mim quando realmente eu estiver cheia daquilo. Então, o que vocês fizeram hoje aqui foi transbordar. O que tem dentro de vocês, o que vocês estão cheias. Que é de quê? De toda a trajetória que vocês passaram quanto seres humanos, quanto empreendedoras,
cada um dentro da sua área, e vocês viram que são áreas totalmente distintas, ninguém aqui, inclusive eu, nós trabalhamos em setores totalmente diferentes, mas que no final é muito importante. Eu, quanto terapeuta, eu cuido da psique, da mente. A Eli já ajuda você na parte das vendas. A Dani te ajuda a se vestir melhor, a melhorar a sua imagem. E a Dani falou uma coisa bem legal, que ela falou sobre a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal não é conversa de consultora de imagens, amadas. Por quê? Porque a comunicação não verbal, ela fala mais do que o que você fala. Então, assim, você pode falar, eu sou muito calma, e os seus gestos, a sua maneira de se comportar, não sei isso. Então, vai ter ruído. E aí, o que você não vai conseguir transmitir para o outro? Confiança. Exatamente. A Dani falou aqui, credibilidade. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu não consigo o cliente, eu não consigo o emprego. Mas será que está sendo coerente a sua imagem com o que você fala? Eu sou um excelente profissional, eu tenho um currículo maravilhoso, mas e a sua imagem? Isso a Dani falou aqui lindamente. E a Ju cuida da saúde física. Então, nós não somos só uma única coisa. O principal do convite dessas mulheres estar aqui hoje é para que vocês entendam que não adianta você cuidar da imagem, mas se o seu corpo não estiver funcionando, não vai rolar. Não adianta você cuidar do seu corpo e da sua imagem, meus caros, e você está aí cheio de traumas. Só que você não procura ajuda porque você não precisa de terapia. Terapia é para quem é ansioso, para quem é depressivo, para quem quer se matar, não é assim? Ou, no máximo, para maluco. E eu te pergunto, quem é normal? Qual a definição de normal para você? Porque, como disse, né, o pensador, de maluco, todos nós temos um pouco, né? Então, e uma coisa que eu digo para vocês estão alinhadas nisso tudo, aí você começa a empreender e você não estuda sobre empreender. Como que você quer ter uma empresa e você não estuda a respeito dela? Quando a gente inicia, não, a faculdade não ensina a gente a empreender. A minha área, eu em nenhum momento aprendi a empreender na faculdade. Não temos essa matéria, essa cadeira. Não temos. Né? Mas a gente que precisa literalmente arregaçar as mangas, né? E ir à luta. Literalmente estudar, ler, ver cursos, indicações. E a partir daí a gente ir se aperfeiçoando, porque eu não tive. Não, ninguém tem. E eu sempre pergunto para o pessoal, quando eu faço as palestras, alguém aqui aprendeu na escola ou em casa como gerir suas emoções? Todo mundo fica, não. Pelo contrário, nos ensinamos, isso foi ensinado para a gente a suprimir elas, né? A reprimir. Não faz cara feia, não chora, engole o choro. Ri mais baixo, você ri muito alto. Então, nos ensinaram a suprimir, a esconder. Pelo amor de Deus, gente. A empresa é a extensão de você. Não importa o que você faça, você pode vender, você pode limpar esgoto. A sua empresa é uma extensão de você. E ela só vai funcionar se sua vida pessoal estiver organizada. E com isso, eu quero que a Eli fale um pouquinho, brevemente, a respeito do que ela passou por essa fase agora difícil que ela enfrentou, né? Como foi para você? A sua vida pessoal não estava alinhada pela dificuldade que você passou? E isso interferiu nos seus negócios? Então, sobre a síndrome, né? Isso. Que eu falei para você. Sim. No início do ano passado, eu abri uma empresa de organização, porque eu também sou personal organizer, para dar treinamentos para mulheres se tornarem personal organizer. Até cheguei a fazer uma turma, concluir. E também uma agência de serviços, porque através dessa agência eu ia colocar pessoas para fazer o curso de doméstica, também que eu fiz esse curso, ensinar as pessoas a trabalharem e elas vão concluir o curso comigo, eu vou treiná-las e elas vão trabalhar. E eu aluguei um espaço, fiz tudo direitinho, abri a empresa, fiz tudo como manda o figurino, né? Tudo corretamente. Só que, no meado do ano,
eu comecei a perceber algo diferente comigo. Eu comecei a sentir muitas dores, muitas coisas ruins, assim, emocionalmente, coisas que não faziam parte da minha vida. Igual assim, eu falei com a Maeva hoje, eu sou muito ativa, eu sou muito agitada, eu faço um monte de coisa, sabe? Assim, e isso me faz bem. E, apesar de ensinar as pessoas a organizarem, escrever o livro, né, que fala Organize Seu Sucesso de A a Z, da mente até o pé, eu sou muito assim, isso faz bem para mim. E eu comecei a desacelerar. Só que foi assim, de maneira ruim para mim. E eu não entendia por quê. E com isso, eu fui passando os meses. No meado do ano também, meu irmão ficou com uma doença incurável, e eu tive que começar a cuidar dele, eu e minha irmã, porque esse meu irmão, eu criei praticamente ele morou comigo alguns anos. E nisso foi afetando o meu emocional. Foi quando eu comecei a buscar, né, socorro médico e tal, terapia, fui melhorando, mas eu não descobria por que eu estava assim. Até que, numa consulta, né, em dezembro, com o endocrinologista, ele me fez algumas perguntas, e na 15ª pergunta, isso ficou bem gravado na minha mente, porque eram 40 perguntas, e na 15ª pergunta, ele simplesmente falou para mim, Elisângela, eu não sou médico especialista nisso, mas eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque você está com 90% de estar com uma síndrome de burnout. E eu parei e falei assim, gente, o que é isso? Eu sabia por alto, mais ou menos, o que era. E aí eu comecei a pesquisar, e tudo que... Ela tem níveis, né? E todos os níveis eu já tinha passado e não sabia que era isso. Sabe? E isso fez com que a minha venda reduzisse, sabe? E as despesas, ela não para, né? Então, assim, continuou aquele fluxo de despesa mensalmente. Meu trabalho, ele reduziu. Só que eu costumo falar para as pessoas, e esse dia até fiz uma postagem sobre isso, se você tem uma ferida na tua perna, no teu joelho, no teu braço, exposta, as pessoas conseguem enxergar, ai, coitada, está doente, não pode trabalhar. Mas quando é emocional e está na sua mente, as pessoas não entendem. Não. Pode ser quem dorme do teu lado. Eu estou falando assim, dando exemplo, meu marido ele é psicanalista, ele me entendia super bem. Mas mesmo assim, só quem te entende mesmo é o seu psicanalista, o seu terapeuta e Deus. Porque não tem como, as pessoas não acreditam, as pessoas não entendem. E eu posso dizer para vocês que, assim, me ajudou muito. Assim, eu acho que 99% foi a terapia. Deus sempre primeiramente, né? 100% Deus, mas a terapia, os tratamentos que eu fiz, estou fazendo, não pretendo parar, porque isso são coisas que a gente vive todos os dias, né? O mundo está cada dia evoluindo, tecnologia vai avançando, e você tem que ir junto. Se você não for, você fica para trás, e você começa a perceber coisas, do seu emocional fica fraco. Então, assim, isso abalou muito a minha vida, né? E, assim, hoje, no caso, eu descobri isso, foi em dezembro, mas eu já estava com essa síndrome. Janeiro, o psiquiatra, ele me falou realmente, eu não falei para ele que o médico já tinha me falado isso. Fui lá como se nada tivesse acontecido, e ele, na própria consulta, falou, me deu o laudo, né, e os remédios e tal, e dali a ficha caiu, que eu chorei na hora da consulta, né, eu falei, não é possível, eu falo tanto sobre organização, sobre se dedicar, eu escrevi um livro sobre isso, e eu agora estou com esse problema. E aí, realmente, foi uma fase difícil, né, e hoje eu vou dizer para vocês, eu estou 80%, não melhorei totalmente, porque às vezes dá umas crises, por isso que não dá para parar a terapia, não tem como. E, claro. Então, fale, Ju. E assim, mas essa dor é uma dor emocional que gera uma dor física. E eu vivencio isso diretamente com as minhas pacientes. Muitas delas, né? Mas elas têm uma dor emocional que vai repercutir no físico delas. Sim, as doenças psicossomáticas. Vai repercutir no físico. E assim, a família, os amigos não entendem e acham que é loucura. Mas assim, é loucura para baixo. Né? O que eu ouço em consultório, o que eu ouço atendendo mulheres, doutora, a minha família não acredita em mim. Né? Marido não acredita, filho não acredita, assim, patrão, então, esse que não acredita não mesmo, né? Então, assim, lidar com uma dor emocional que gera uma dor real física é muito difícil.
Olha só, muitas mulheres que têm endometriose, mas é uma dor invisível aos outros, elas levam dor física nelas, que aos olhos alheios é invisível. Então, assim, isso é frescura, né? Isso é pouco. É uma cólica que você sente. É uma coisa tão pequenininha. Um remédio passa. Uma dor neural. Gente, o que é uma mulher de uma dor neural? É invisível também aos olhos os humanos, né? Aos outros olhos, os alheios. E que é uma dor, muitas vezes, incapacitante. Né? Vaginismo, vulvodínia, que é mais uma dor, né? Em vagina, em vulva, que aparentemente, e não tem uma causa física em si. E assim, as mulheres não acreditam que isso pode estar ocorrendo com elas, porque aos exames físicos em si não apresenta nada. Não apresenta nada. Exame que a mulher faz, toque, ultrassonografia, preventivo, ressonância, tomografia, o que for, e não tem achado, principalmente no vaginismo, não tem achado físico. E a mulher começa uma luta interna, como assim? Eu não tenho nada e eu tenho sintomas. Então, assim, é um conflito interno que a mulher entra em crise com ela mesma. Aí até entender que tem especialistas, que tem tratamento para aquela, como que eu vou dizer, disfunção em si, né? A mulher já passou 8, 9 anos buscando tratamento. Olha o sofrimento, que nem ping-pong passando nas mãos de vários médicos e ninguém consegue um diagnóstico. Então, é um ciclo. A dor emocional gera uma dor física que vai alimentar uma dor emocional. É literalmente que nem aquela música do Rei Leão. É um ciclo sem fim. Sim. É um ciclo. Gente, isso é muito ruim para nós mulheres. Sim. Fibromialgia, com certeza, é uma dor que dói na alma, literalmente. No físico, né? E também na alma. Sim, a Dani é uma pessoa que pode falar um pouquinho sobre isso, né, Dani? Pode pegar o microfone e falar um pouco sobre. Ela falou da endometriose. Eu tive endometriose. Fiz 2 cirurgias, a segunda eu precisei fazer uma esterectomia. Sim, patrão não entende. Eu chegava destruída, usando fralda. Assim, meu marido, ele via o meu estado, que assim, eu ficava muito mal, ele entendia, graças a Deus. Não, assim, eu ficava literalmente desfalecida. Eu ia arrastada para o trabalho. E a fibromialgia, eu tive um diagnóstico tardio. Eu falava que a minha segunda casa era o CREB de Botafogo, que é uma clínica de reabilitação. Eu saía todo dia do trabalho e ia para lá. E eu passava horas. Era massagem, era gelo, era stents, era ultrassom, era acupuntura. Por fim, eles mesmos me encaminharam para uma reumato em 2018 e ela me diagnosticou com fibromialgia. Eu comecei a tomar medicação, fiquei ok, mas depois eu falei assim, cara, essa doença é muito grave, eu acho que eu não tenho isso, não. Parei com a medicação. Quando foi em 2020, eu em casa, de férias, meus pés estavam doendo muito. Eu falei assim, eu vou aqui na Penha só pegar um laudo para fazer uma fisioterapia. Cheguei lá, não, moço, só quero... Não, eu quero te ouvir. Não, mas eu tenho ressonância, eu quero te ouvir. Quando eu dei o meu relato para ele deita ali, aperta. O que você tem, Daniela? Pela quantidade de corticoide, eu já tinha tomado 2 injeções de diprospan, 30 dias de predicin no final do ano, e em fevereiro eu já estava com dor de novo. Ele falou, seu caso é fibromialgia. Aí, assim, meu marido, ele esquece que eu tenho. Não é porque ele... Mas, assim, como foi um diagnóstico tardio, ele quer que eu ande no ritmo dele. Aí eu falo, Marcelo... Eu não vou ficar na cozinha o dia todo em pé fazendo comida para um batalhão que chega domingo. Eu tenho 3 filhos, depois eu nem contei, né, da Ana Bia. Depois que meus filhos já estavam criados, que eu comecei a querer
né? Você teve liberdade. Comecei a ter liberdade, achando que ia trilhar na consultoria de imagem. Deus me abençoou com uma menina, com uma princesa. Ela chegou na nossa casa com 16 dias, nós a adotamos. Eu não estava em fila de adoção, eu não mais aprove a Deus a gente viver, né, esse ministério, que eu chamo de ministério, a adoção. Eu nunca nem pensei, nunca nem quis. Mas, assim, eu falo, é a cerejinha do bolo que faltava e a gente não sabia. Ela está com 3 aninhos. Foi um bebê maravilhoso, perfeito, não me impediu de nada. E é isso, realmente conviver com a... Eu falo que eu sou uma fibromialgica fora da curva, tá? Porque eu vivo. Eu trabalho, eu também sou igual a ela, faço 1000 coisas, me sinto bem, assim, porém eu me respeito. O que eu não gosto de fazer, eu não faço. Eu faço o que eu gosto de fazer. Eu falo, gente, eu já sofri muito nessa vida para estar fazendo. Eu me mimo, literalmente, eu me mimo. Eu gosto de isso, sim. O dia que as mulheres aprenderem isso, elas vão ter menos sobrecarga. Eu faço até onde eu gente, meu limite é esse, tchau, vou dormir, ou vou embora da festa, ou expulso gente da minha casa. Eu sei o que eu preciso, que o descanso, para mim, é inegociável. Pode sim. Igual você falou agora, eu também continuo fazendo tudo, mas eu aprendi a equilibrar. Né? Com essa parte de ter que organizar, eu aprendi a equilibrar muitas coisas, porque eu fazia muito para os outros e não fazia para mim. Exatamente. O dar e receber totalmente desequilibrado. Eu tenho que dar e receber não. Então, eu aprendi a equilibrar, aprendi a dizer não, aprendi a fazer muitas coisas que as pessoas às vezes não gostam, mas hoje eu vivo melhor por isso. E o burnout, ele já estava uma coisa antiga, que foi acontecendo, eu não sabia como, igual você falou, descobriu bem depois, e aí para você tratar, eu já estava no final. Então, assim, agora vamos embora, agora tem que ir, não posso parar. Inclusive, assim, você falou da parte física, que passa, realmente, a minha pressão começou a aumentar, tudo no mesmo momento. Sensação de desmaio, dor de cabeça muito forte. Teve dias, assim, que eu achei que eu ia ficar no hospital, porque realmente estava demais. Eu falei, e não tem nada, você vê, não tem nada, faz exame, não é nada. Eu quero bem que a Ju e a Dani falou, né, da dificuldade do diagnóstico que às vezes nós temos, né? Porque são doenças que, fibromialgia, são doenças que vêm da psique, são doenças do emocional, né? Normalmente, todo mundo que tem fibromialgia, ela passou por alguma situação muito grave, de alto impacto, e a fibromialgia é uma doença psicossomática. Se não sabe de onde vem, para mim, isso é uma Eva, vem da mente. E, com certeza, é carregado de algum trauma, de alguma circunstância que está somatizando no corpo. Sim, é a somatização. Então, eu quero agradecer muito essas 3 mulheres incríveis que vieram aqui hoje transbordar na nossa vida. Agradecer ao Instituto Lutando pela Vida por esse evento incrível. Agradecer à Biblioteca do Parque, que mais uma vez abriu as portas para o nosso evento lindo. E eu espero de verdade que esse evento, que essas mulheres e as outras incríveis que passaram aqui nesse palco hoje, possam ter ajudado você de alguma forma, possam ter levado alguma palavra de esperança que às vezes vocês estavam precisando. Então, o que eu posso falar para você para encerrar acredite em você, acredite no seu potencial. Vocês viram que no final somos 4 mulheres, como você que está aí do outro lado, que tem lutas, dificuldades, imperfeitas dentro da sua perfeição, e que também são improváveis, como a Dani falou, mas que estão aqui. Então, se você é um improvável, continue. Só continue acreditando em você. Então, muito obrigada, gente. E até a próxima.